Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal do Vem Segue-me dessa semana. Estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios, entramos no capítulo 10 e 11. E o tema do Vem Segue-me é Para que saias vencedor. Os seguintes tópicos nós estudaremos. Satanás procura destruir a obra de Deus. A sabedoria de Deus é maior do que a astúcia do diabo. Se pedirmos a Deus, receberemos. Deus nos dará seu Espírito ao nos prepararmos em seu caminho. Então, o primeiro tópico que nós temos aqui é Satanás procura destruir a obra de Deus. Então, trago aqui uma imagem de uma ratoeira aí, para exemplificar exatamente o objetivo aí de Satanás, que é destruir a obra de Deus. O versículo 63 fala: E isto faço para estabelecer meu evangelho, para que não haja tanta contenda. Sim, Satanás incita o coração do povo a contender com relação aos pontos de minha doutrina. E nestas coisas erram, porque torcem as escrituras e não as compreendem. Então, Satanás tinha esse objetivo aí de incitar o coração do povo a contender com relação aos pontos da doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Senhor ele sabia exatamente o plano astuto de Satanás. No versículo 3 a 4, o Senhor está falando aqui com Joseph Smith, que depois de ter perdido as 116 páginas do livro de Mórmon, que eles tinham dado uma parada nessa tradução do livro de Mórmon, aqui eles voltaram a realizar esse trabalho e o Senhor dá alguns conselhos para Joseph Smith, nesses próximos versículos. E no 3 ele diz: Não obstante, agora te é restituído, portanto, sê fiel e continua, até terminares o restante do trabalho de tradução como iniciaste. Não corras mais depressa, nem trabalhes mais do que te permita as tuas forças, e os meios concedidos para que seja possível traduzir, mas sê diligente até o fim. Então, o Senhor dando os conselhos aqui para Joseph Smith. E ele continua: Ora sempre para que saias vencedor, sim, para que vença Satanás, e escapes das mãos dos servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. Então, um conselho bem claro que o Senhor dá para Joseph Smith e serve para cada um de nós, para que nós saiamos vencedor, para que nós vençamos Satanás, não somente vencer Satanás, mas também os servos de Satanás, né? O Senhor dá um conselho que é bem claro aqui: ora sempre. O Senhor ele alertou Joseph quanto à armadilha que Satanás havia armado para destruir o profeta e a obra de Deus. Então o Senhor deu a dica aí falando para Joseph Smith. E o Senhor fala sobre a influência de Satanás sobre os iníquos que obtiveram as 116 páginas do manuscrito e como Satanás alcança seus propósitos iníquos. Isso está em Doutrina e Convênios, capítulo 10, de 20 a 29. O Senhor ele fala sobre esse plano de Satanás. E no versículo 20 ele fala: em verdade, eu te digo que Satanás exerce grande poder sobre seus corações e incita-os à iniquidade contra aquilo que é bom. E seus corações são corruptos e cheios de iniquidade e abominações, e amam as trevas mais do que a luz, porque suas ações são más. Portanto, não recorrerão a mim. Satanás incita-os a fim de conduzir suas almas à destruição. Então, o Senhor falando aqui exatamente os planos de Satanás nesses versículos. Ele fala que, e assim fez um plano astuto, pensando destruir a obra de Deus. Mas eu exigirei isso de suas mãos e tornar-se-á em vergonha e condenação para eles no dia do juízo. Ora, eis que eles alteraram essas palavras, porque Satanás lhes disse: ele enganou-vos e assim os lisonjeia e leva-os a praticarem iniquidades, a fim de fazer com que tentes o Senhor teu Deus. Então, Satanás fez com que as 116 páginas que haviam sido perdidas do livro de Mórmon caíssem nas mãos de homens iníquos, né, os servos de Satanás, para que eles pudessem alterar ali alguns registros e fazer com que as pessoas desacreditassem no livro de Mórmon. Então, esse era o plano astuto de Satanás. Só que a sabedoria de Deus é maior do que a astúcia do diabo, que é o próximo tópico. No versículo 43, o Senhor disse: Não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo.
Então o Senhor, ele sabia, né? E ele fala nesses versículos 40, e agora, porque o relato que está gravado nas placas de Nefe é mais minucioso quanto às coisas que, segundo minha sabedoria, eu levaria ao conhecimento do povo neste relato. Traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Nefe, até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduziste, que está contigo. Eis que o publicarás como registro de Nefe, e assim confundirei os que alteraram minhas palavras. Então o Senhor, ele sabia que essas 116 páginas seriam perdidas do livro de Mórmon, que essas páginas cairiam nas mãos de homens iníquos, né, esses servos de Satanás, e já prevendo tudo isso, como a sabedoria de Deus é muito maior do que a do diabo, o Senhor fez com que esses conselhos aí fossem dados, né, aos seus servos que estavam naquele momento ali recebendo todas as revelações com relação aos registros e às placas do livro de Mórmon. Ele continua: eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Nefe que lançam maior luz sobre meu evangelho. Portanto, segundo minha sabedoria, deves traduzir essa primeira parte das gravações de Nefe e incluí-la nesta obra. Então, o Senhor já prevendo aí, deu os conselhos do que deveria ser feito aí para que o plano de Satanás não fosse colocado em prática quando ele pegasse essas 116 páginas nas mãos. E o próximo tópico é: se pedirmos a Deus, receberemos. O que significa apegar-se a Cristo de todo o coração? A Escritura diz no versículo 19: sim, apega-te a mim de todo o coração, a fim de ajudares a trazer à luz as coisas que se tem falado. Sim, a tradução de minha obra, sê paciente até que a realizes. Então, o Senhor dando conselhos aqui, novamente, a Joseph Smith, né, que serve também a cada um de nós, para que nós possamos apegar-se a Cristo de todo o nosso coração e que nós possamos ser pacientes também em todo o trabalho que nós precisamos realizar. E Joseph Smith estava realizando esse trabalho de tradução, né, na ocasião. Como podemos obter a palavra de Deus? Ele fala no 21, não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E então tua língua será desatada, e então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então o Senhor é bem claro aqui que nós primeiro precisamos obter a palavra dele, estudar o evangelho, aprender a respeito das escrituras, para depois pregar o evangelho. E uma das ferramentas que Deus nos dá é essa, né? É o próximo tópico. Deus nos dará seu Espírito ao nos prepararmos em seu caminho. A importância do Espírito Santo em nossa vida. E ele fala no versículo 13, em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Então saberás, ou seja, por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim com fé, acreditando em mim que receberás. Então o Senhor fala que se nós tivermos o Espírito Santo, nossa mente será iluminada e nós teremos sabedoria em todas as coisas. E tudo aquilo que nós desejarmos em nossas orações, sendo justo e com fé, acreditando, o Senhor vai nos conceder. Então aí a importância de nós termos o Espírito conosco em nossa vida, para nós fazermos oração desejando realmente aquilo que é justo, aquilo que é a vontade de Deus, e assim Deus vai responder. Aqui eu convido você a substituir o nome de Hiram aqui pelo seu nome. E a Escritura diz, no versículo 23, eis que tu és Hiram, meu filho, busca o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Então essa é uma escritura similar à Bíblia, né? Quando o Senhor diz que nós devemos buscar o reino de Deus em todas as coisas, em primeiro lugar, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então essa escritura é o conselho que ele está dando aqui para Hiram, mas que serve para cada um de nós, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E ele continua, não negues o espírito de revelação, nem o espírito de profecia, porque ai daquele que nega essas coisas. Portanto, entesoura essas coisas em teu coração, até o momento em que, segundo minha sabedoria, saias a pregar. Eis que falo a todos os que têm desejos bons e lançaram sua foice para ceifar. Então, primeira coisa aqui, um conselho, né? Nós temos desejos bons e não neguemos o espírito de revelação.
e quando nós tivermos recebido tudo isso, que nós possamos entesourar no nosso coração para depois pregar o evangelho e ser uma ferramenta, um instrumento, um servo na mão de Deus aqui nessa terra. A irmã Julie B. Beck, que é ex-presidente geral da Sociedade de Socorro, ela disse a respeito de revelação numa citação, a qual me chamou muita atenção, e ela diz: a capacidade de qualificar-nos para receber revelação pessoal, de recebê-la e de agirmos de acordo com essa inspiração é a habilidade mais importante que podemos adquirir nessa vida. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Essa capacidade que nós temos de receber revelação é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. E o profeta, ele implorou para que nós pudéssemos aprender a receber revelação na nossa vida. E isso nós conseguimos através do Espírito Santo, né, que nos guia, que nos orienta em todas as coisas que devemos fazer. Não somente o Espírito Santo, mas essa escritura, em Doutrina e Convênios 11, 20, diz qual é a nossa meta, né, a meta do homem. Eis que esta é tua obra, guardar meus mandamentos, sim, com todo o teu poder, mente e força. Irmãos, que possamos colocar isso em prática na nossa vida, né? Para que possamos receber revelação do Senhor, assim como o profeta implorou, né? Que nós possamos aprender a receber o Espírito Santo, aprender a receber e saber a vontade, né, do Senhor, pedir aquilo que é sempre justo, e também que nós possamos guardar os seus mandamentos com todo o nosso poder, mente e força. Ao fazer todas essas coisas, nós receberemos revelação para o nosso dia a dia e para as coisas importantes da nossa vida. Eu deixo essa mensagem com vocês, convidando vocês a compartilharem essa mensagem, para que vocês possam também deixar aqui os comentários daquilo que chamou mais atenção, alguma escritura sua preferida. E se você ainda não é membro da igreja, quer saber mais a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, quer saber mais sobre o livro de Mórmon, esse trabalho de tradução que Joseph Smith fez, clique aqui no link abaixo para você aprender mais sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu sou muito grato por saber dessas coisas, compartilho com vocês essa mensagem, convidando vocês também a continuar estudando aí as Escrituras, aprendendo mais para que a gente possa também ser um servo, um instrumento nas mãos de Deus para poder compartilhar com outras pessoas o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.